Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O Dia das Crianças está chegando. Nós falamos aqui nas últimas semanas sobre a importância da educação na infância. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre as ideias pedagógicas que nortearam o nosso mundo e a educação de tantas gerações ao longo da história, através do filósofo Platão, até chegarmos na doutrina espírita com o benfeitor Emmanuel. Tudo isso através de um artigo escrito para o jornal Folha Espírita por Walter Graciano Júnior, que é pedagogo e presidente do Grupo Espírita Caibar Schutel. Mas antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. A educação que nós temos hoje no planeta, através das instituições de ensino, é resultado de todo o acúmulo de conhecimento e práticas ao longo da história, e resultante também de todo um processo de elencar quais temas vão se tornando relevantes para cada época, para serem ensinados, e quais vão ficando ultrapassados e sendo substituídos de tempos em tempos.
Como nos conta o pedagogo Walter Graciano Júnior no seu artigo na Folha Espírita deste mês, grande parte desse conhecimento acumulado foi sendo registrado e passado de geração para geração através dos livros. Mas muito antes disso, ainda na pré-história, o homem já possuía essa necessidade de registrar ideias que fossem consideradas importantes e já as gravava através dos desenhos, nas paredes das cavernas, para que toda a comunidade e também todos os descendentes pudessem ter acesso àquelas informações e hábitos. Enfim, a humanidade aprendeu a registrar as informações, entendendo que elas deveriam ser preservadas de alguma forma e passadas adiante para os descendentes. E assim nós pudemos construir e acumular para as gerações futuras as informações da nossa história e todo o conhecimento adquirido por todos nós e pela nossa sociedade humana. Se parte dessa bagagem intelectual, desse conhecimento, está sempre sendo aperfeiçoada, como é o caso, por exemplo, das ciências, o mesmo não acontece com os valores éticos e morais, que na sua essência são imutáveis. Quando esses valores são voltados para os princípios verdadeiros da alma, eles costumam nunca alterar o seu valor e o seu conteúdo. O filósofo grego Platão pode ser considerado um dos primeiros estudiosos que se tem notícia e que previu um sistema de ensino que buscava mobilizar toda a sociedade para educar e transformar crianças e jovens em sábios, na busca pela virtude. Platão, que viveu entre 427 até 347 a.C., foi o primeiro pedagogo que se tem notícia, não só por ter concebido esse sistema educacional, mas principalmente por ter integrado esse sistema a uma dimensão ética e política. Ele foi o segundo da tríade dos grandes filósofos clássicos. Antes dele nós tivemos Sócrates, e depois dele nós tivemos Aristóteles, que foi inclusive o seu discípulo. E ele entendia que o objetivo maior da educação era a formação do homem moral, vivendo em um estado que fosse justo. E para ele também, educar corretamente era algo tão importante, tão essencial para a vida, que seria uma tarefa para toda a sociedade e não somente para aqueles que eram responsáveis diretos pela educação das crianças e dos jovens. E o que mais nos admira nas teorias de Platão é que ele pregava que, por meio do conhecimento, seria possível nós educarmos os nossos instintos, a ganância, a tendência à violência, à agressividade. O estudo dos valores, portanto, funcionaria como um antídoto para que todo o mal que nós pudéssemos cometer contra o nosso semelhante pudesse ser educado. O que entra em total acordo com o que nós acreditamos hoje e que foi inclusive tema dos nossos programas anteriores, quando nós vimos que as escolas da atualidade estão preocupadas não só com o ensino formal, mas com o ensino do altruísmo, da compaixão, justamente visando que no futuro eles se tornem adultos que saibam domar os seus impulsos de uma maneira sábia e agir com mais serenidade e com mais amor. O benfeitor espiritual Emmanuel, no seu profundo estudo das ideias pedagógicas, vem ao encontro de todas essas ideias de Platão, complementando um ciclo na história, onde juntos eles se encontram no Espiritismo codificado por Allan Kardec no século XIX, já que, como sabemos, Platão está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos concluir a nossa conversa agora sobre educação com um lindo texto de Emmanuel, que nos traz grandes reflexões a respeito da verdadeira educação. Onde estiveres, faze claridade em ti mesmo, para que a treva desça de nível. Só a luz desintegrará na terra as cristalizações da sombra, em que a ignorância e a penúria tecem ninho à inquietação e ao sofrimento. Não te encarceres, porém, na feição unilateral do grande problema. Educação em boa síntese é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre cérebro e coração. A ciência constrói a medicina,
A compreensão humana faz o médico. As letras erguem o magistério, a consagração ao ensino gera o professor. A técnica estende os patrimônios da indústria, o devotamento ao trabalho levanta os missionários do progresso. A teologia plasma a religião. As virtudes da fé realmente vividas erigem o pastor. A universidade lavra diplomas, a escola do exemplo, nos testemunhos de elevação dentro da luta cotidiana, forma os verdadeiros servidores do mundo. Não prescindimos da instrução, mas não honraremos o pensamento claro e nobre sem o acrisolamento moral. É por isso que Jesus, exalçando a sabedoria, não olvidou a prática do amor. Aprendamos servindo. Essa é a única fórmula capaz de reunir-nos ao Mestre que procuramos. Muitos possuem ouro e prata, muitos detêm cultura, muitos guardam a bondade, muitos dispõem do poder, mas não sabem acender a luz em si próprios. Riqueza, inteligência, afetividade e dominação não lhes servem, por vezes, senão como vasto pedregulho no campo da experiência. Entesoura, pois, no cérebro a ciência que te ilumina, mas inflama de amor o coração que te pulsa no peito, porque somente assim farás da própria vida a estrela de serviço e de fé, guiando-te a alma em triunfo para além das sombras que enxameiam nos valores da provação e da morte. Emmanuel. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Quem de nós já não se sentiu desanimado, frustrado, decepcionado diante da incompreensão de alguém? Nos afligimos, sofremos quando somos mal interpretados ou criticados após dedicarmos trabalho e esforço e algumas vezes até sacrifícios em prol de um bem geral, de um bem maior, quer em benefício da família, quer da comunidade ou mesmo num projeto profissional. Quando isto ocorre, é comum buscarmos o isolamento e o afastamento de tudo o que está relacionado ou que nos faz lembrar os motivos pelos quais estamos decepcionados, sofrendo mesmo. Mas será que fugindo, nos isolando, estaremos livres do que nos perturba e nos faz sofrer? Seguramente, meus amigos e amigas, eu garanto que não. E, em especial, eu gostaria de dedicar a lição de hoje a todos aqueles que se envolvem em atividades em prol de uma causa maior. Incluem-se nesta categoria os confrades à frente das atividades sociais de assistência aos mais necessitados, aos ativistas na defesa dos menos assistidos, entre tantas outras coisas que se associam e se organizam para resolverem, para defenderem o bem comum. No livro Contos desta e de Outra Vida, psicografado por Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos nos conta a seguinte passagem verdadeira ocorrida na época de Jesus. Simão Pedro, depois de 20 dias de exaustivo trabalho realizado junto aos mais necessitados, cuidando de feridas, alimentando os esfomeados, entre tantos atendimentos à população miserável daquela época, completamente desassistida, refugiou-se no bosque, desanimado e desgostoso, com os comentários que ele ouviu na surdina a seu respeito. Estava lá, sob a sombra de uma alcaparreira, quando Jesus o encontrou e perguntou pelo motivo de tal isolamento. Pedro desabafou, dizendo que passara aqueles últimos dias em árduo trabalho, angariando e distribuindo em nome do amor toda espécie de gêneros, e era obrigado a ouvir que ele, Simão Pedro, surrupiava a maior parte de toda a doação recebida em proveito próprio. E concluindo seu desabafo, o esforçado pescador disse: 20 dias de multidão passam muito mais que 20 anos de serviços na barca. Jesus, que a tudo ouvia, docemente fez as seguintes perguntas, às quais Pedro respondia na sequência. Pedro, o que destes aos necessitados nos 20 dias?
Nós demos moedas, túnicas e ungüentos, trigo e peixes. De onde vieram as moedas? Vieram das mãos de Joana, mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zebedeu, de Zobalau, o curtidor. E os mantos, de onde vieram? Da residência de Carpo, o romano, que decidiu nos ajudar. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. E o trigo? Da seara de Zaqueu, que lembra de nós. E os peixes? Da nossa pesca. Então, Pedro, que devo entender, Senhor? Que apenas nós entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade, disse Jesus, conjuga as circunstâncias e confia-nos, de um modo ou de outro, os elementos que devemos movimentar na obra do bem. E se algum de nós podemos dar de nós o amor, é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. O apóstolo, depois dessa explicação de Jesus, beijou-lhe as mãos, que o tocavam de leve. Eu chamo a atenção aqui, amigos, para o que disse Jesus. Veja bem, ele disse que a divina bondade conjugou as oportunidades e confiou-nos, de algum modo, os elementos que devemos movimentar na obra do bem. Por nossa vez, podemos concluir que quando estamos determinados na execução de um trabalho para um benefício comum, nós contamos sim com as dádivas que nos chegam às mãos nas mais variadas formas, obedecendo à lei da atração, para que possamos esparzir o bem ao qual nos propomos. Por outro lado, não devemos aguardar aplausos e reconhecimento, e se acaso somos alvejados por críticas descabidas e pela ingratidão, lembremos da última frase do Mestre que disse a Simão Pedro. Disse ele: recorda então, vejam bem, que o amor não relaciona calúnia e nem conta sarcasmos. Pensemos nisso, um forte abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito da afabilidade e a doçura, conforme instrução do Espírito Lázaro, dada em Paris em 1861 e que consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, item 6. Diz Lázaro: a benevolência para com os seus semelhantes, sendo fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que confiar nas aparências. A educação e a experiência mundana podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, não passa de uma roupagem cujo corte primoroso
dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens que fora do lar são os santos, porém em casa são tiranos domésticos, pois fazem com que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: mas sou detestado. Não basta que os lábios escorram leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. Ele é o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Ele sabe que se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus ninguém engana. Vamos refletir sobre essas recomendações do Espírito Lázaro. Vale a pena. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. Desejamos a todos uma ótima semana e até a próxima vez.